Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E as ferramentas de IA generativa estão tendo um crescimento mais que explosivo no último ano. Um dos temas que eu mais vejo nas minhas fontes de informação, além das questões que a IA pode causar o apocalipse, é a questão do uso de IA no ambiente de trabalho. Estamos ainda muito no início e existem diversas questões que não temos respostas. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, a McKinsey lançou recentemente o relatório The State of AI in 2023, Generative AI's Breakout Year, que é basicamente o estado da IA em 2023, o ano da mudança. E os dados, obviamente, não surpreendem. Um dos principais insights do relatório é que 1/3 dos trabalhadores agora está usando o IA como parte do seu fluxo de trabalho. E assim como eu previ no final de 2022, a IA já faz parte das agendas dos boards e dos CEOs das empresas e está sendo a tecnologia do ano em 2023. As organizações que já incorporaram recursos de IA em seu dia a dia são aquelas que veem o maior valor dos recursos mais tradicionais, o que eles chamam no reporte de AI High Performers. E hoje eu trago aqui alguns insights desse e de outros relatórios também, para a gente entender a quantas anda a IA generativa por aí. Então, primeiro insight, o uso de IA generativa já está generalizado. 79% de todos os entrevistados dizem que tiveram pelo menos algum tipo de exposição à IA generativa, seja no trabalho ou fora dele. E 22% dizem que a usam regularmente em seu trabalho. Insight número 2. O uso é mais comum em marketing e vendas. E eu sou a prova viva disso. 1/3 de todos os entrevistados pela McKinsey afirmam que as suas organizações já estão utilizando regularmente a IA generativa em pelo menos uma função. Além disso, 40% daqueles que relataram a adoção da IA em suas organizações, em suas empresas, afirmam que elas esperam investir mais em IA de forma geral e 28% afirmam que o uso de IA generativa já está na pauta das suas diretorias. 3/4 de todos os entrevistadores esperam que a IA generativa cause mudanças significativas ou disruptivas na natureza da concorrência do seu setor nos próximos 3 anos. As ferramentas de IA generativa são mais comuns para elaborar textos e documentos para equipes de marketing e vendas. Além dessas equipes, as equipes de operação de serviços e de desenvolvimento de produtos e serviços são as que mais adotaram as ferramentas de IA também. As respostas mostram que muitas organizações ainda não abordam os potenciais riscos da IA generativa, que também existem. E às vezes eu falo deles por aqui. Apenas 21% dos entrevistados dizem que as suas organizações estabeleceram políticas que regem o uso de funcionários por tecnologias de IA generativa em seu trabalho. No geral, assim como nas pesquisas dos anos anteriores, a maioria dos entrevistados diz que as suas organizações não estão lidando com os riscos relacionados à inteligência artificial. Insight número 3. A IA deve remodelar muitas funções de trabalho. Isso já está acontecendo. As empresas estão focando na reciclagem de trabalhadores em vez de eliminar os empregos. Inclusive na minha empresa, na Trio, a gente também já tem feito isso. Quase 40% dos entrevistados esperam que mais de 20% da sua força de trabalho seja requalificada, enquanto apenas 8% prevêem uma redução de 20% na força de trabalho. As organizações continuam vendo benefícios na adoção das ferramentas de IA. Isso é mais um insight. A maioria dos entrevistados relatou aumentos de receita relacionados à IA em cada função de negócios usando a tecnologia. E mais de 2/3 esperam que as suas organizações aumentem seus investimentos em IA nos próximos 3 anos, ou seja, até 2026. E o Alex Singla, sócio sênior e líder global da Quantum Black AI by McKinsey, a área que fala dessas tecnologias na McKinsey, disse assim para complementar esse relatório: é incrível a rapidez com que a conversa sobre IA generativa evoluiu. Apenas alguns meses atrás, a conversa no C-Suite era bastante rudimentar, focada em tentar entender o que era e ver o que era exagero versus o que era realidade. Agora, em apenas 6 meses,
na época que ele disse isso, os líderes empresariais estão tendo conversas muito mais sofisticadas. Mas não acaba por aí, gente. Não apenas nas empresas, mas a IA pode alavancar e muito projetos paralelos, gerando renda extra. Isso é uma coisa que muita gente está atrás. O Morgan Stanley também soltou um reporte recente afirmando que a IA pode gerar negócios de renda extra em uma indústria de 1,4 trilhão de dólares até 2030, em 7 anos. Atividades paralelas, renda extra, não são apenas uma fase passageira na economia. Principalmente agora, principalmente no Brasil. Esse relatório recente do Morgan Stanley diz que a economia paralela de renda extra evoluiu para um tema de crescimento secular, com a IA generativa como o diferencial disso tudo. E aqui trago também os principais insights desse relatório. O banco espera que a IA aumente a renda dos trabalhadores em algum lugar entre 83 bilhões de dólares e 300 bilhões de dólares. 93% dos criadores de conteúdo e 90% dos vendedores de comércio eletrônico disseram que já aumentaram as suas receitas usando IA. E eu posso dizer que eu estou entre esses 93% também. As descobertas foram confirmadas em diferentes regiões do mundo. O entusiasmo pela IA está excedendo o de cripto entre os freelancers. E saindo do bear market que a gente vem, é completamente entendível isso. Os entrevistados que trabalham em locais que proibiram as ferramentas de IA têm 2 vezes mais probabilidade de querer deixar o emprego, assim como aqueles que não podem ter o trabalho híbrido. Já o Financial Times levantou dúvidas sobre a exatidão do relatório, apontando para a falta de disponibilidade de dados sólidos para apoiar essas afirmações. O Times também apontou para o fato de que os entrevistados podem estar superestimando o quanto estão realmente ganhando graças à inteligência artificial. A questão maior é que a IA efetivamente aumenta e em muito a nossa produtividade. E isso, obviamente, resulta em mais receita. O Financial Times pode até questionar esses números, mas é inquestionável que hoje temos a possibilidade de fazer mais coisas do que a gente podia fazer antes. Bom, e por último, também trouxe aqui alguns insights de como a inteligência artificial deve afetar a área de recursos humanos. Uma conclusão dos outros 2 relatórios. Falamos de IA no trabalho, IA em renda extra e agora IA em recursos humanos. A inteligência artificial já está começando a impactar significativamente a força de trabalho nas empresas, como a gente viu nessa análise dos reportes anteriores. De acordo com outra pesquisa recente da Gallup, entre 135 líderes de recursos humanos, 72% prevêem que a IA irá substituir certos empregos dentro de suas organizações nos próximos 3 anos. Parece que nos próximos 3 anos vai acontecer um monte de coisa, né, gente? 65% desses entrevistados já acreditam que a IA poderá ser utilizada para aprimorar o desempenho na maioria dos cargos. As principais vantagens que os líderes de RH antecipam ao adotar a IA incluem o aumento da eficiência, eficácia, velocidade, melhora na tomada de decisões e liberando o tempo dos funcionários para tarefas mais estratégicas. No entanto, pesquisas atuais com os funcionários mostram um cenário um pouco diferente, de que a força de trabalho está completamente despreparada para essa transformação que hoje é iminente. E por isso que a gente sempre faz e fala muito de reskilling por aqui, ou requalificação em português. E mais alguns dados e insights dessa pesquisa da Gallup sobre recursos humanos. 10% dos funcionários relataram usar IA semanalmente, 20% interagem com ela de forma menos frequente e uma parcela de 70% alega nunca interagir com inteligência artificial. Diante disso, mais da metade se sente pouco habilitada para trabalhar com tecnologias emergentes como a IA, robótica, entre outras. 26% dizem não ter nenhuma preparação. Além de tudo isso, apenas 14% acreditam que os seus empregos poderiam potencialmente serem eliminados por avanços tecnológicos nos próximos 5 anos, virtualmente inalterados em relação a 2 anos atrás, contando que a gente passou por uma aceleração digital gigante durante a pandemia, e isso aconteceu há apenas 3 anos. Enfim, essa complacência contrasta muito com as previsões dos líderes de RH. Finalmente, apenas 3 em cada 10 funcionários são céticos de que a IA possa impactar positivamente como o trabalho é realizado, desconfiando das avaliações otimistas de seus líderes organizacionais.
É claro que existe uma desconexão, quase que um abismo, entre as ambições de liderança para a IA e a preparação dos funcionários. O panorama dos próximos 3 anos é muito empolgante e ao mesmo tempo assustador. A gente está aqui para trazer conteúdo para vocês se prepararem para o que já está acontecendo e o que está por vir. E como já diria Andrew Ng, cientista da computação e líder global em IA, é difícil pensar em uma grande indústria que não será transformada pela inteligência artificial. Isso inclui saúde, educação, meios de transporte, varejo, comunicações e agricultura. Existem caminhos surpreendentes, claros para a IA fazer uma grande diferença em todas essas indústrias. Obrigado, pessoal, e até a próxima.